Olá a todos, acadêmicos do curso de Administração Pública, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, polos de São Gabriel do Oeste e Campo Grande. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teorias Administrativas 2. Pessoal, nessa aula de hoje, a gente dá início à apresentação da terceira corrente da Escola Clássica da Administração. Logo no início do semestre, nós nos propusemos a estudar as escolas, as teorias administrativas, e nós iniciamos com a Escola Clássica da Administração, que é composta de três correntes. A primeira corrente da administração científica de Taylor, a segunda corrente, gestão administrativa ou escola administrativa de Henri Fayol, e hoje nós iniciamos a apresentação com a escola burocrática de Max Weber. Bom, para que nós possamos retomar, é importante que a gente traga à mente o nome dessa primeira grande escola teórica, a teoria clássica da administração, e que nós façamos uma alusão com o termo clássica, uma escola clássica, uma escola conservadora. E quando pensamos em conservadorismo, pensamos bastante numa perspectiva mais autoritária, numa perspectiva em que a imposição de limites é bastante grande, mais dentro da caixa, digamos assim, engessada. Mas não podemos negar que, por mais que essas escolas, já no tempo delas, elas tenham trazido algum tipo de avanço, muitas de suas características ainda são utilizadas na gestão pública, privada ou no terceiro setor. Muitas vezes utilizadas e aplicadas tal qual foram criadas ou adaptadas. Fazendo uma breve reflexão, nós vimos que na administração científica, a primeira corrente em que o grande nome foi Frederick Taylor, a busca dele era por uma produção mais rápida, em maior quantidade, em que não se atribuía grandes valores ao homem, o homem nada mais era do que um apêndice da máquina, um ser adestrado. Já com a perspectiva de Fayol, o foco já não era no homem que trabalhava em sua produtividade, mas na estrutura em si, ou seja, Fayol determinava que as pessoas, para executarem suas ações, elas precisavam ser mandadas. Então, o olhar dele era nos diferentes níveis hierárquicos que havia dentro da organização e o papel imprescindível de gestão que essas pessoas tinham que desenvolver no andamento do processo. Então, nós temos Taylor enfocando o chão de fábrica, o ato de fazer, Fayol enfocando a estrutura da organização relacionada à gestão, o saber, o gerir, e aí que ele vem com a principal proposta dele, que é a criação das funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, além de 14 outros preceitos, digamos, da administração, quando ele começa a dizer que essa organização ela precisa ter uma unidade de comando, as pessoas precisam saber a quem elas devem satisfação, a quem elas estão subordinadas, a questão de uma equidade de tratamento, então as pessoas não recebem o tratamento por quem elas são, mas o tratamento é dado pelo cargo, independentemente de quem ocupa esse cargo, porque esse cargo ele precisa ser ocupado por alguém que tem habilidade, dentre outras questões. O que a gente pode dizer que tanto Taylor, Fayol e o Weber, que iniciaremos a aula hoje, eles pertencem a essa grande escola clássica que é restritiva, que é autoritária, que é limitadora,
mas o que a gente pode dizer é que de uma corrente para outra, a gente já percebe uma preocupação maior com o ser humano. Não que é atribuído ao homem todo o reconhecimento, mas eu gosto de usar a expressão de coração amolecido. Parece que o coração vai se tornando mais brando, mais flexível com o passar de cada uma dessas teorias, porque a próxima grande escola que vier, a gente vai ver que o foco em si já é voltado ao ser humano, ao indivíduo, algo que não acontece ainda de forma satisfatória nessas três primeiras correntes. Então, o objetivo dessa nossa aula é continuar analisando a transformação do pensamento administrativo, em especial nesses 50 anos pós-revolução industrial, é tentar identificar as contribuições que essa ciência da administração trouxe para a realidade das organizações, tentando elencar pontos positivos e negativos, e especificamente nessa aula, trazer as principais características e peculiaridades dessa terceira corrente que se chama teoria da burocracia, né? Que termina a configuração dessa primeira grande escola teórica chamada Teoria Clássica da Administração. Então, nesta imagem, a gente consegue ver que o destaque está na burocracia, não é? Nós finalizamos hoje essa primeira grande escola clássica para que possamos dar continuidade nas escolas e nas correntes subsequentes. Então, trataremos hoje especificamente de burocracia ou escola burocrática, que é uma corrente da teoria clássica da administração. Convido vocês de antemão a analisarem essas duas imagens, porque nós temos uma preconcepção do que vem a ser a burocracia. Não é? No nosso cotidiano, quando trazemos a palavra burocracia, já nos revestimos de uma série de preconceitos, inclusive alterando o próprio termo, e há quem diga burocracia, e a gente conecta essa burocracia com as dificuldades, os atrasos, a morosidade que é recorrente no ambiente de trabalho das organizações. Não é? Então, propositalmente, essas fotos foram escolhidas até no intento de, com o decorrer da aula, nós acabarmos refutando esse olhar muitas vezes preconceituoso. Importante que a gente saiba que a palavra burocracia ela vem do francês bureau, e bureau, na língua francesa, representa escritório, representa escrivaninha, representa organização. Bureau é um ambiente organizado. E a grande proposta da teoria burocrática foi organizar esse ambiente empresarial ou industrial. Ela veio para complementar as duas propostas anteriores, porque se Taylor chamava atenção a um foco para o chão de fábrica, Fayol chamou atenção para quem geria esse chão de fábrica, ou seja, ele olhou a estrutura e não o nível somente dessa estrutura, e Max Weber, que a gente vai comentar sobre ele veio para complementar esses dois olhares. Ele aceita de que a organização então precisa ser considerada tanto na perspectiva do chão de fábrica e em sua estrutura, mas ele propõe uma organicidade nessa estrutura. Essa estrutura precisa ser organizada de maneira que exista uma conexão harmoniosa
entre seus diferentes níveis. De nada adianta uma organização ter vários níveis e cada nível executar muito bem sua tarefa, se esses níveis não se conversarem. E não basta que somente eles se conversem, mas que cada um consiga executar a sua tarefa no tempo certo, no momento certo, já que essa máquina ela não pode parar. Então, nós iniciamos com um olhar revestido de preconceito da burocracia, para que nós possamos apresentá-la e, na sequência, saber da onde que veio esse olhar negativo, se isso realmente é verdadeiro, se não é, e refletir sobre as possíveis razões que possam levar com que tenhamos esse olhar. Algumas considerações iniciais. A teoria burocrática, ela soma as duas correntes anteriores, administração científica e gestão administrativa, ou seja, essas três correntes, elas vão configurar a escola clássica da administração, essa escola conservadora. Elas todas foram desenvolvidas de forma independente, mas elas têm características comuns, elas têm um foco bastante mecanicista, ou seja, um foco bastante matemático, padronizado, que não considera ainda muita subjetividade no âmbito organizacional. E o porquê desse padrão mecanicista, desse padrão engessado, desse padrão matemático mais objetivo? Justamente pelo fato de que essas correntes elas foram em sua maioria desenvolvidas por engenheiros, por industriais, né? Nós vimos que Taylor foi um operário, que Fayol trabalhou como engenheiro na metalurgia em Minas, e a gente vai ver que o Weber, já na burocracia, ele tinha uma formação um pouco mais humanizada, mas não o suficiente para ter transformado a teoria dele também em uma teoria mais subjetiva. Então, o fato de eles terem sido engenheiros industriais e terem sempre se preocupado com a questão da ciência e da técnica, tudo isso fez com que o olhar criado nessas teorias fosse bastante positivista. A palavra positivista ela representa justamente essa questão padronizada, de passo a passo, de uma ação após a outra, algo bastante objetivo e nem sempre tão orgânico. A teoria da burocracia ela surgiu no século XIX na Europa, e embora ela pertença a esse mundo da teoria clássica, mais mecânico, mais organizado e padronizado, ela já é revestida de algumas áreas do conhecimento que não, por exemplo, a engenharia e a matemática. Ela surgiu graças aos preceitos do direito, da sociologia, da ciência e da política. E essa palavra sociologia ela é bastante importante, porque a sociologia diz respeito à ciência que lida com o humano, com a sociedade. Então aqui eu brinco com os meus alunos mais uma vez, a impressão que se dá é que a partir da burocracia o coração começa a bater um pouquinho mais forte. Os processos começam a querer se humanizar um pouquinho. Ela surgiu no setor público, inicialmente, embora seja cabível a qualquer tipo de organização, e ela ainda se mantém muito forte no setor público, porque as organizações públicas geralmente elas são muito mais complexas, elas não são tão enxutas. E esse regramento, essa articulação entre níveis, essa sincronia de atividades, ela se torna bastante necessária, mas não que a burocracia não faça parte do universo das instituições privadas e do terceiro setor. Se fôssemos, de alguma forma, esquematizar a burocracia, talvez culminaríamos o que se apresenta nesse momento na tela.
né? A burocracia é a soma do que a gente entende por estrutura, então há de se prezar pela estrutura da organização, e essa estrutura a gente sabe que ela, por exemplo, é algo que foi tanto enfatizado por Fayol. É importante, na perspectiva burocrática, que se considerem os papéis e posições de poder na organização. Isso também foi bastante enfatizado por Fayol. E agora a gente tem algumas outras questõezinhas que são muito particulares da burocracia, que foi o avanço que ela trouxe. Uma delas é a documentação. A necessidade de regimento dentro desse ambiente organizacional. Regimentos são esses atos, esses documentos que normatizam as empresas. Então, a burocracia ela trazia o apontamento da necessidade dessas organizações terem registrado os limites, os deveres e a forma de funcionamento de cada uma das ações. Então, diferentemente das correntes anteriores, que ou só focava naquele que só executava ou que focava naquele em que mandava, agora há de se focar em quem executa, em quem manda e normatizar isso de forma documental para que as responsabilidades não se percam, para que cada um saiba exatamente o que fazer, quando fazer e o momento ideal para se fazer, o que gera uma movimentação de processos, uma sequência, uma sincronia de atividades que vai ordenar perfeitamente todo o processo de produção ou de prestação de serviço. Então, um desenho, digamos assim, da burocracia seria exatamente este. A burocracia surgiu como um complemento, então, às demais teorias correntes da escola clássica. Ela surgiu à proporção em que essas organizações elas se tornavam mais complexas, quanto mais funcionários, mais pessoas envolvidas, mais níveis hierárquicos, há de se regrar isso, para que não haja mandos e desmandos, para que as ações elas sejam legais, que elas sejam legítimas, que elas sejam aceitas e que as pessoas reconheçam que as ações são necessárias para esse alcance da meta, do objetivo final. Então, existe um processo de racionalização do ambiente organizacional, de pensar de forma racional e de organizar as ideias e os processos, considerando as pessoas e seus comportamentos no ambiente da organização. Obviamente, não enfatizando demais a questão comportamental, porque essa subjetividade humana ela pertence à próxima escola que a gente vai estudar na sequência. Então, enquanto nas anteriores a gente viu uma preocupação com a racionalização do trabalho, com uma racionalização da estrutura, agora a gente vê uma organização racional considerando o todo da organização. Quem trabalha, quem manda, os diferentes níveis, articulando, criando um certo ordenamento, um movimento sequencial, sincronizado, todo regido por documentação. E aqui a gente já começa a perceber, porque quando a gente fala em burocracia, a primeira palavra que a gente lida é a questão de documentação, de excesso de papéis, de excesso de regras, de excesso de regimento. E a gente olha isso por um viés negativo. Mas pensando racionalmente a organização, o quão bom foi terem criados essas normativas e regimentos. Imaginemos nosso local de trabalho, uma organização que de repente a gente conviva de forma mais próxima, sem a existência de formalização de regras. Se no nosso país tudo é tão difícil, imagine se não houvessem essas regras instituídas. Apresentando um pouquinho sobre o seu idealizador, nós temos aqui a imagem de Max Weber. Max Weber foi um alemão nascido em Erfurt, numa região denominada Prússia. A Prússia foi
um território alemão dominado pela Letônia, pela Polônia, ali a região do leste europeu, mas hoje a Alemanha. Diferentemente dos outros idealizadores das outras correntes teóricas, ele era um sociólogo, então ele já tinha um domínio, uma concepção, um estudo mais focado na sociedade, no ser humano. Então, por isso que ele se localiza aí numa corrente teórica que, embora pertença à escola clássica da administração, ela está numa transição para as teorias das relações humanas e comportamentalistas, que são os próximos tópicos a serem estudados. E sociólogo que era, ele tinha um amplo conhecimento de história, de literatura, de psicologia, de teologia, de filosofia. Diferentemente também dos outros idealizadores, a profissão assumida por Weber foi de professor universitário, então ele não trabalhou operacionalmente na indústria, na fábrica, e ele sempre foi uma pessoa com grandes dificuldades em produções sistemáticas integrais, ou seja, tudo que nós conhecemos de Weber surgiu a partir de recortes de pedaços de papéis que foram encontrados e organizados e traduzidos por outras pessoas. Interessante saber que ele propõe a burocracia e essa organização, esse ordenamento no ambiente organizacional, mas que pessoalmente ele tinha dificuldade de começar uma ação, um estudo e terminar. Não é? Então, essa questão ela não deixa de ser peculiar, mas ele trouxe grandes contribuições a ponto da área da administração ter captado isso e ter aceitado isso como uma grande teoria no ambiente organizacional. Então, tudo que sabemos dele é a partir de pessoas que traduziram do alemão para o inglês, porque o alemão não é uma língua ainda é, de grande cobertura mundial. Ele é reconhecido internacionalmente não apenas pela proposta dele, da teoria burocrática, mas porque ele foi um estudioso que discutiu grandiosamente a economia e a sociedade. Então, os principais materiais dele se denominam Economia e Sociedade, ou a Ética Protestante, ou Espírito do Capitalismo. Mas sobre a burocracia especificamente, é possível a gente encontrar em duas obras específicas. Uma obra de 1946, denominada de Max Weber, Ensaios em Sociologia, que já traz essa contribuição da burocracia para a administração. E de 1947, a teoria organizacional, a teoria da organização social e econômica. Fayol, assim como Weber, não tiveram seus conceitos, seus estudos voltados à administração assimilados e aceitos prontamente. Né? Isso por quê? Porque Frederick Taylor, com a sua primeira proposta da produção, do aumento de produção, de quantidade, de tempo, estudo de tempos e movimentos, a ideia dele foi comprada de imediato. Já a ideia de Fayol e de Weber foi comprada a partir do momento em que a sociedade percebeu a necessidade disso. Mas uma vez que eles foram descobertos, todos os seus conhecimentos foram trazidos aí para a nossa área das organizações. E uma das principais características dessa teoria burocrática é denominada por teoria da autoridade. Autoridade é uma palavra que, quando ouvimos, a gente, de certa forma, já a conceitua por nossas próprias vivências. E junto da palavra autoridade, nós somos convidados a repensar ou pensar em dois outros conceitos que são persuasão e poder, porque Weber, quando propunha a autoridade, ele tinha essa preocupação que a autoridade não fosse utilizada como um sinônimo
de poder e persuasão. O poder diz respeito a dominar o outro, e dominar o outro não de uma forma amigável. Você exerce um domínio, uma força sobre o outro, e o outro aceita sem querer aceitar aquilo, mas ou por medo, ou pela rispidez, né, desse ato do poder. Enquanto persuasão diz respeito a convencer o outro, digamos, com um certo jeitinho, diz respeito ao poder de convencimento. Então, ainda que aquela outra pessoa não concorde com o seu posicionamento, você vai persuadi-la, você vai convencê-la e ela vai aceitar a sua proposição não de forma obrigada. Ela vai ter querido aceitar aquilo, mas ela só quis aceitar aquilo porque você tratou de convencê-la. Então, nós entendemos que o poder ele, ele representa o exercício do domínio, uma coisa imposta muitas vezes brutalmente. E nós percebemos que a persuasão, você trabalha o convencimento e faz com que o outro aceite a sua proposta por uma manobra feita por você. E Weber demonstrava que a autoridade ela não dizia respeito nem ao poder e nem à persuasão. A autoridade ela deveria fazer parte da organização nesse processo de busca de sincronia, de ordenamento. Mas essa autoridade de um funcionário, por exemplo, aceitar e acatar ao seu superior, ela era representada em primeira instância por uma voluntariedade, ou seja, o funcionário aceita as proposições do seu superior voluntariamente, porque ele acredita no seu superior, porque ele legitima a proposta do seu superior, porque ele teve uma capacidade, um tempo para poder julgar anteriormente se aquela proposta de seu superior era verdadeira ou não. Ou seja, quando a gente trata a autoridade no ambiente organizacional, nós não tratamos em nenhum momento de uso de poder, mas de uma relação de confiança. Eu respeito as imposições do meu superior voluntariamente porque eu acredito, eu boto fé no que ele diz, justamente porque esse ambiente em que eu trabalho já conseguiu me comprovar que o que ele propõe é o melhor. E essa autoridade, muitas vezes, ela também se relaciona com a influência do grupo. Essa questão de eu ser voluntário, as vontades do outro, de legitimar a proposta do outro, ela pode vir muitas vezes por influência do grupo. Outra questão importante, porque na próxima grande escola teórica a gente vai poder falar muito do grupo. Então, uma das características da burocracia nesse processo de ordenamento no ambiente organizacional é o trabalho com a autoridade. Uma autoridade que aceita voluntariamente, legitimamente, em que se tem confiança, em que se bota fé. E quando ele fala de autoridade, ele enfoca muito da necessidade de se considerar essa autoridade legal ou burocrática ou racional, que ele denomina. Porque no âmbito social existem outras autoridades, como por exemplo a autoridade tradicional, que o próprio nome deixa bastante claro, tradição que vem de geração em geração e que tem relação muitas vezes com o sagrado, com algo eterno. E um exemplo da tradição cultural é aquela da autoridade tradicional, perdão, é aquela que tem relação com, por exemplo, a autoridade no âmbito familiar. Não é? Eu respeito meu pai exerce uma autoridade sobre mim, e eu não questiono isso, porque culturalmente
o papel dos pais é o de educar seus filhos. Então, os filhos devem aceitar essa autoridade sem questionamento. Então, esse é um exemplo de autoridade tradicional. E ele também apresenta a autoridade que se denomina autoridade carismática, que ela já é uma autoridade que vai contra a autoridade tradicional, agora há pouco apresentada, e muitas vezes ela vai contra até a ordem social vigente. Ela é aquela autoridade em que é encarnada geralmente por uma pessoa e essa pessoa exerce a sua função de autoridade de maneira com que todas aceitem. E um exemplo pode ser um político, quando ele está num comício, no movimento, uma série de pessoas que vão até o comício ouvir, aplaudir, vibrar com esse político. Um membro religioso como um papa, né? Hoje o Papa Francisco, inclusive respeitado, a sua autoridade é respeitada até mesmo por aqueles que não são católicos. E Weber propõe que não nos preocupemos ou que não corramos o risco de trazer essa autoridade tradicional, representada aí por essas forças no âmbito familiar que são aceitas, que não traigamos para o ambiente organizacional essa autoridade carismática, às vezes encarnada numa única pessoa, e que nós simplesmente aceitamos o que ela diz, mas que nós tenhamos nas nossas organizações uma autoridade legal burocrática, né, que as normas administrativas elas sejam pautadas no mérito. Eu tenho tal posição porque eu fiz por merecer. Na impessoalidade, o cargo não é meu, eu estou no cargo, num processo de racionalidade. Porque quando as pessoas ocupam posições por seu mérito, por suas habilidades, é, é quando a estrutura é organizada, ordenada do princípio da racionalidade, a gente consegue fazer com que os papéis autoritários sejam aceitos voluntariamente, sejam legitimados. Tudo isso pelo fato de que existe um regimento, existe uma normativa, existe um documento que trata justamente da harmonia, da sincronia e da legalidade do funcionamento dessa organização. E essa autoridade racional, legal ou burocrática, como pode ser denominada, ela é bastante inerente no exército, na administração pública também, nas empresas privadas. Então, a burocracia, esse processo normativo que traz ordenamento na estrutura da organização, que traz essa sincronia, é algo bastante positivo e palpável ainda hoje, por mais que a gente saiba que esses processos, como tantos outros num país como o nosso, ainda têm os seus entraves. Assim, a burocracia weberiana ou de Weber, ela estabelece a estrutura da organização, como feito por Fayol. Ela propõe uma estabilidade, uma ordem às organizações por meio de uma hierarquia integrada das atividades especializadas, que são definidas por regras, por métodos que vão trazer essa sincronia e esse ordenamento. Dentre as principais características aqui da burocracia weberiana, a gente tem as duas primeiras, divisão do trabalho e hierarquia da autoridade, como algo já tratado já por Fayol, por exemplo, e nós temos a inserção de novas características que são bastante relativas a essa nova corrente teórica. Então, a divisão do trabalho, que trata do desmembramento das atividades em ações simples, que são passíveis de serem executadas por qualquer pessoa com rápido treinamento, gerando eficiência e produtividade, é algo já visto em Taylor e em Fayol, né? Divisão do trabalho, especialidade.
a hierarquia da autoridade, a criação de uma cadeia de comando, então pessoas subordinadas a outras pessoas com responsabilidades e deveres específicos. Também é algo que a gente já viu na proposta de Fayol. Agora, outros novos princípios trazidos por Weber, como a racionalidade. Então, a seleção de um quadro funcional, por exemplo, baseado na qualificação da pessoa, com promoção meritosa, então eu sou promovido se eu tiver mérito por isso. Adequação da minha capacidade, da minha habilidade à posição que eu ocupo. Regras e padrões, as decisões gerenciais são guiadas por regras, normas, documentos estabelecidos com vista à manutenção da ordem, então não existe ações ou decisões que são tomadas por vontade própria, mas baseadas em regimentos internos que são criados a partir de muito estudo. Compromisso profissional, o trabalho é desenvolvido por meio de pagamento de salário e que existem funções na gestão que não necessariamente sejam dos donos, então eu não ocupo um cargo porque eu tenho um parentesco, por exemplo, com o proprietário de uma empresa X, mas porque eu sou merecedor e tenho as habilidades para isso e recebo por isso. Os registros escritos, que também são uma característica, talvez a mais forte característica da burocracia, que é essa padronização, que busca uma continuidade, que traz detalhamentos e especificações de cada atividade, de cada cargo dentro da organização e traz a especificação do seu fluxo, dos seus processos, da sua forma de funcionamento. E a impessoalidade, né? As análises partem sempre do princípio da neutralidade, pelo que as pessoas são e não fazem. Neutralidade pelo simples fato de que os regimentos deixam bastante claros os processos e pelo fato de que as pessoas que ocupam os cargos, elas ocupam esses cargos porque elas têm méritos e reconhecimento para. Então, dentre os aspectos positivos da burocracia, a gente pode trazer a especialização, que é uma condição que vem desde Taylor, e é muito importante que sejamos muito bons naquilo em que fomos contratados ou naquilo que executamos. Obviamente, agora, essa altura da história, já se pede um olhar um pouquinho mais no todo, né? Fayol deixava muito claro: eu preciso ser muito bom no meu papel técnico, mas eu tenho que trazer dentro de mim um certo olhar administrativo também. E a burocracia culmina nisso, e esse é um dos aspectos positivos dela. Seja bom naquilo que você faz. Mas também entenda um pouquinho do todo, porque essa organização ela está devidamente ordenada para se gerar o sucesso, para se gerar um resultado que seja satisfatório, e todos precisam entender do que fazem e saber o que vem antes e depois. A estrutura, a enfatização na estrutura, então esse relacionamento lógico de atividades é um dos prós, dos aspectos positivos da burocracia. A previsibilidade, se eu entendo muito bem a organicidade, o funcionamento, o ordenamento, a sincronia desses diversos níveis dentro da organização, eu consigo prever o que vem antes de mim e o que acontecerá depois de mim. Então, no momento em que eu tiver que executar, eu estarei pronto para isso. A racionalidade, julgamentos, as intervenções de acordo com critérios gerais e não por caprichos. Então, os regimentos, os documentos, eles trazem um senso de racionalidade, de ser racional e de partir de uma perspectiva bastante democrática. Não existe abuso, ou não é para existir abuso. Existe uma democracia, é uma gestão bastante transparente, totalmente pautada nesses regimentos, nesses documentos coordenadores da organização. Independentemente desses prós, existem questões que também são negativas, e isso a gente viu em todas as outras.
não é? Em todas as outras teorias que a gente estudou. E, infelizmente, os aspectos negativos da burocracia são aqueles muitas vezes mais reconhecidos por nós, pela sociedade, a ponto de quando ouvimos essa palavra, de certa forma, a gente já se coloca numa posição de um pé um pouco atrás. Como disfunções da burocracia ou de aspectos negativos, a gente tem que é bastante comum. A burocracia foi para servir de meio para o alcance do sucesso da organização. Então, exemplificando, um regimento que define as funções de cada cargo na organização, esse regimento foi criado de maneira com que ele servisse de um meio para que essa empresa, por exemplo, desse certo, atingisse suas metas. E um dos problemas é que as pessoas, ao invés de olharem a burocracia como um meio de se atingir o sucesso, elas olham para a burocracia como uma finalidade de sucesso. E muitas vezes, uma ação que é solicitada a um determinado membro da organização, ele simplesmente reage dizendo: eu não fui contratado para executar essa determinada função. Eu não ganho para isso. Eu não vou me sujeitar a fazer isso porque o regimento diz que a minha função não deve considerar isso. E aí falta um certo senso de humanidade, de olhar para o outro, um senso de prestar auxílio, e isso tudo acarreta demoras, morosidade, muitas vezes descortesia. Porque nós sabemos muito bem para que somos contratados, mas muitas vezes nós temos que ajudar o colega, né? Fazer uma força-tarefa também para que essa empresa atinja os objetivos. E a burocracia, às vezes, ela entrava justamente isso, porque ela, ao normatizar, ela faz com que as pessoas se utilizem dessas normativas para não prestarem auxílios outros. A questão da impessoalidade, que inclusive é um dos preceitos da gestão pública que a gente viu, né? A impessoalidade. Tudo que eu faço não sou eu que faço, é da União, é do município, eu só estou como uma ferramenta nesse processo de execução. A impessoalidade proposta pela burocracia de que todos que ocupam o cargo ocupam porque têm habilidades e daí nós não precisamos colocar nomes nas pessoas, ela também pode ser considerada um aspecto negativo porque muitas vezes não se atribui reconhecimento ao nome de uma determinada pessoa que executou uma determinada atividade. E isso muitas vezes gera um sentimento de tristeza, porque todos nós sabemos, como profissionais da área do trabalho, que a gente gosta de ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Nos faz bem, nos incentiva quando recebemos um elogio. E uma das propostas da burocracia é tratar com impessoalidade numa perspectiva de neutralidade. Então, não tem por que, muitas vezes, você reconhecer uma determinada pessoa pelo que ela fez, porque ela está numa ação em que ela já teve seu reconhecimento, ela tem as habilidades para executar aquilo. Para a burocracia, as decisões elas seguem uma hierarquia, e isso faz parte desse processo de documentação, de regimento, e a gente sabe que muitas vezes, olhando a hierarquia de uma empresa, o indivíduo do nível superior, que muitas vezes vai nos sancionar ou nos penalizar, nem sempre ele entende muito da ação que a gente faz no nível hierárquico em que a gente se encontra. Nem sempre quem nos julga, quem nos sanciona, ah, sente a pedra que temos dentro do nosso sapato, né? Além da formalidade em excesso, esse excesso de documentação que também acaba engessando um pouco a estrutura
da organização. Então, quando a gente lê essas disfunções, esses aspectos negativos da teoria burocrática, a gente consegue relacionar lá com o primeiro slide, com aquelas duas primeiras imagens que nós vimos, né? Mas vamos nos despir desses preconceitos e buscar entender os aspectos positivos. A burocracia ela trouxe muita contribuição e ela coroou as propostas de Taylor e de Fayol com essa perspectiva de trazer um ordenamento, uma sincronia no ambiente da organização, e isso em especial por meio desses regimentos, dessas normativas, que faz com que saibamos o que está sendo feito na etapa anterior da gente, o que vai ser feito posterior a gente, então nós descobrimos o nosso timing, o momento certo da gente executar, nós entendemos e aceitamos melhor a autoridade existente dentro da organização, porque nos voluntariamos a ela, nos legitimamos essa autoridade porque temos confiança e botamos fé no que acontece dentro dessa organização, justamente por conta de todas essas normas e regimentos característicos da burocracia. Finalizando a teoria clássica da administração e as três correntes apresentadas, nós temos esse quadro de uma forma bastante resumida, em que se apresenta as características principais da administração científica de Taylor, as características principais da gestão administrativa de Fayol e o modelo burocrático de Weber. Taylor buscava um treinamento nas regras e nas rotinas, Fayol, definição das funções administrativas, planejamento, organização e controle, Weber trouxe a imposição da necessidade de regras no ambiente da organização. Taylor buscava a melhor maneira de fazer, enquanto Fayol buscava entender a divisão do trabalho e a hierarquia. Assim como Weber, divisão do trabalho e hierarquia, mas essa hierarquia um pouquinho mais ordenada, Weber tentou linkar, conectar um nível ao outro, entendendo a sua funcionalidade. No caso de Taylor, a motivação financeira ela existia de forma bastante individual na divisão do trabalho, então as pessoas queriam trabalhar mais para terem esse reconhecimento. Fayol trata muito da questão da autoridade, né? Do papel dos gestores nos diversos níveis e suas ações, e numa equidade no âmbito da organização. Weber propõe a impessoalidade, a racionalidade, cria uma estrutura de autoridade orgânica. Taylor foco no empregado, Fayol foco na estrutura da administração e Weber foco na organização como um todo. Os benefícios para Taylor, produtividade e eficiência. Os benefícios para Fayol, uma estrutura definida e valorização nos papéis gerenciais. E os benefícios para Weber, uma consistência organizacional e eficiência, uma conectividade. Taylor não considera as necessidades sociais e tem um foco bastante interno, ou seja, Taylor não considera as necessidades do humano, até porque na teoria dele o humano era um apêndice da máquina e o foco da proposta dele é interno, não olha do lado de fora das portas e janelas da organização, não considera o macroambiente. Fayol, a ênfase é no papel do administrador e também com um foco bastante interno, sem considerar macroambiente. E Weber, sua proposta é considerada bastante rígida nos processos, o que pode gerar uma possível morosidade, uma demora, além de seus aspectos positivos. Nessa aula de hoje, então, apresentamos ou finalizamos as três correntes da Escola Clássica da Administração, denominadas Administração Científica, Gestão Administrativa e Modelo Burocrático. Apresentamos as principais características do modelo burocrático de Weber e conseguimos, ao final, né, de forma bastante resumida, levantar alguns apontamentos sobre as três correntes dessa escola.
A partir da nossa próxima aula, nós já mudamos de escola, nós iniciamos o estudo das escolas das relações humanas, e a gente vai trabalhar com a teoria das relações humanas como primeira corrente, e depois a teoria comportamentalista. Essa nova corrente ela já vai ter um foco completamente diferente, porque ela vai passar a considerar a subjetividade humana, e diferentemente daquilo que a gente estudou até agora, em que cada corrente tinha geralmente um Ela grande foi idealizador, a gente vai maior. ver que Como entrando referência, nós nesse apontamos ambiente mais o livro subjetivo, a gente vai ver texto que e a outros materiais que efervescência de podem pensadores ser ela localizados na biblioteca da universidade ou junto aos polos de vocês. Eu agradeço pela oportunidade e espero revê-los em breve em um próximo encontro. Até breve.